Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Robson Lunardi, estou falando aqui da cidade de Orleans, nessa santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência em qualquer lugar que você esteja, seja aqui na cidade de Orleans, seja fora daqui. Aqui a gente chama de capital da cultura, mas se você estiver fora daqui, que você estiver Santa Catarina, no Brasil, na América, na Europa, na África, na Oceania, na Ásia, em qualquer continente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer planeta, em qualquer galáxia, seja bem-vindo. Eu sou o Robson Lunardi, você está ouvindo também quem está no velho e tradicional dial do seu radinho, está na 92.9 FM, a quem está nos nossos podcasts, nos nossos aplicativos, nas várias formas de se ouvir e ver o rádio hoje em dia, seja bem-vindo. Esse é o Café com a Guarujá. Nós vamos, a partir de agora, contar histórias. Eu passo a conversar com uma pessoa muito simpática, que faz Orleans mais feliz, que faz... Eu vou dizer um termo aqui, eu não sei se é o teu slogan, mas a gente passar por experiências boas. Kathleen Rosa, do Fogão a Lenha Café, ela é esposa do Pedro Rosa. Muito boa tarde. Seja bem-vindo, Kathleen, uma satisfação muito especial conversar contigo. Boa tarde, é uma satisfação também, obrigada pelas palavras, fiquei muito contente com o convite de estar aqui e ansiosa pela conversa, pelo bate-papo. Não sei se aonde? Eu nasci em Uruçanga. Aqui do vizinho? Aham. Kathleen Rosa, eu peguei o sobrenome, lógico, do Pedro e tal, mas o teu nome É Kathleen da Silva. Da Silva? Uhum. E aí agora eu peguei o Rosa do Pedro. O Rosa do Pedro. E a tua mãe era o quê? A minha mãe, ela não é natural daqui, ela é do Rio Grande do Sul. Ela é Cruz, o sobrenome dela. Pozo? E meu pai é de Silva. Pozo? Não, Cruz. Cruz. Isso. Cruz. Da onde lá? É Erechim. Já estivesse lá? Não. Nunca fosse lá? Nunca fui Erechim. No Erechim. Ali em Uruçanga morava onde? Perto da delegacia. Bem no centro. Aham, bem no centrinho. O que teu pai fazia? O que a família de vocês? O meu pai é autônomo, é o 1001 Utilidades, a gente chama, né? E a minha mãe trabalhou bastante tempo fora, mas bastante tempo com comida também. Tanto que quando a gente abriu o fogão, ela foi a nossa carta na manga, né? Para conseguir guia, abrir. A nossa chefe, a CEO, mestre. Isso. Faziam o quê? Ela trabalhava num restaurante? Ela trabalhou já em restaurante, depois ela trabalhou numa fábrica de massas, trabalhou em bares, assim, fazendo lanches. E aí, por último, ela estava fazendo salgadinhos em casa, bolos, coisas para vender, assim. Então, tu cresceu ali ajudando também a fazer salgadinhos? Sim, sempre gostei de fazer, de cozinhar. Lá em casa a gente sempre se metia na cozinha. Quem tem a mãe que trabalha fazer comida num restaurante come bem, né? Come bem. Sempre digo até pro Pedro, eu brinco que lá em casa a gente sempre foi muito simples, muito humilde, mas a gente sempre comeu muito bem, porque quem sabe fazer comida, né? Sabe temperar, sabe fazer bem, então a carne mais simples, o prato mais simples, se bem temperado e bem feito, fica delicioso. Hoje a gastronomia está mostrando isso, né? Isso, verdade. A alta gastronomia, na verdade, mostra assim que não é comer picanha, isso todo mundo faz, mas fazer uma carne com um tempero, um capricho, uma coisa assim. Exatamente. Na confeitaria, na padaria também essa lei existe? Mas assim, para fazer um bolo de um final de semana, um pão, tem que ter coisa cara ou dá para com farinha de milho e os temperos básicos ali, tendo uma mão boa? Eu acredito que se tem todo tipo de receita, né? A gente tem a confeitaria francesa hoje que tem técnicas mais específicas de se fazer, de se atingir receitas diferentes, mas tem o simples, que é o bolo de fubá da mãe, que é uma delícia. Cavaquinho. Né? Cavaquinho. Para mim, eu acho que a coisa que eu não consigo resistir, quase todo dia eu como é o cavaquinho. Cavaquinho. Porque não tem explicação aquilo ali. A hora que sai quentinho, passado no açúcar e na canela. Numa tarde de chuva não tem. O cavaquinho é a melhor comida. Pode pegar num café, é isso mesmo. Isso. Mas eu até quero voltar nessa pergunta, porque tem uma lei
que o Paulo Guedes, eu acho que é o nome do ministro, Paulo Guedes, se não for, alguém me ajuda aqui nos comentários, dizendo assim que a sobra da comida no restaurante, por exemplo, o que sobra não pode servir, né? Diz assim, não, ficou ao meio-dia ali, aquele resto de comida ali tem que ir fora, não pode. E ele fala em se fazer uma lei, dar um jeito de fazer alguma coisa para servir essa população dos mais simples. E eu lembro que a Lourdes, da minha falecida tia Albina, eu gostava de trabalhar de camarada lá na casa deles, porque eles plantavam fumo, mas a esposa do Zé trabalhava no hotel. E aquilo que sobrava lá, ela fazia um pratinho bem limpo e trazia aquilo para cá. Que comida boa, que comida boa. Tu deve ter passado por isso quando tua mãe trabalhava no restaurante, né? Concordo contigo, eu acho que não deve ser desperdiçado, eu acho que essa lei tem que ser feita, né, se não tem ainda, tem que ser feita para ontem, porque a gente já ouvi falar algumas coisas de alguns estabelecimentos que doaram alimentos que sobravam, e aí se teve problemas com isso por ter doado, alguém ter passado mal, algo do tipo, a gente não sabe bem as condições, mas ali no fogão eu tento sempre trabalhar para a gente não ter o excesso, para a gente não ter a sobra, porque a sobra é o desperdício de alimento e eu acho que não é legal, é pecado. Sei lá. Então sobra muito pouco, no caso o pão a gente consegue vender amanhã, então é tranquilo, né? O pão doce, esses tipos de pães, Sim. Agora o pão d'água é no dia, né? Não adianta, mas eu brinco que às vezes tem gente que chega lá, às vezes 20 minutos para fechar e não tem mais nada para vender, mas é que se eu tiver muito alimento para vender 10 para as 7, 15 para as 7, eu vou ter desperdício. Isso e não só desperdício financeiro, né? é o desperdício do alimento, né? Que a gente não concorda. Então ali a gente fez agora, acho que faz uns 6 meses para cá, o pão com 2 dias de fabricado, a gente já bota ele pela metade do preço, então ele é um pão que está novinho ainda. E vende tudo, não sobra. Vende? Sabe? Porque por exemplo, eu não quero jogar pão fora, entendeu? Eu, por exemplo, assim, o pão, eles falam em pão dormido. Para mim, o pão dormido, aquele que fica mais fofinho, que não quebra tanto na boca, eu prefiro aquele. O Pedro também, apaixonado por esse pão, é o que ele mais gosta. E teoricamente, vamos dizer assim, até agora é preciso repensar. Eu acho que está se dando um passo à frente. E aí, isso dá-se aonde? Eu não sei. Antes, deixa eu só dizer, eu estou aqui conversando com a Kathleen Rosa, ela é proprietária da melhor casa, da melhor padaria, da melhor confeitaria de Orleans. Pode passar. Se tiver que fazer um lanche, uma reunião, se fizesse lá um estabelecimento até com uma sala de reunião, né? Não é uma sala, é uma mesa mais reservada, uma mesa VIP. Isso, quem tiver que fazer uma mesa, uma área VIP, very important personal, separada. Lá dá para botar um laptop, né? Um vendedor que precisa, às vezes, tirar um relatório. Tem quantos anos o teu estabelecimento? Tem 5 anos já. 5 anos. Sabia que com 5 anos é a maioridade de um estabelecimento comercial. Essa é uma lei do mercado, né? Quem passa por aí... Quem passa dos 5 anos tem longevidade, não garantida, mas como é que vamos dizer assim? Já é maior de idade. E hoje é uma coisa atual, né? Há 5 anos isso não existia aqui em Orleans. Então, belo estabelecimento, quem passar por Orleans pode ir lá. A gente vai conversar mais disso. E ela trouxe aqui, a Kathleen, esse aqui, o que é isso? Eu não vou me aguentar, né? Aqui porque nós estamos na frente da câmera, mas é um doce isso aqui? É um bolo? Esse é um bolo de chocolate com leite ninho, que a gente vende muito lá, então eu pensei em trazer 2 coisas que são as que a gente mais vende, que é esse bolinho aqui e o pão de batata doce. Pão de batata doce, esse aqui lembra a minha mãe. Esse pão de batata doce feito com batata doce mesmo. Pão de batata doce com nata não existe, aí eu acho que ele ganha do cavaquinho. O cavaquinho tem um lugar especial no meu coração. Pão de batata doce, então quem deixar uma mensagem, quem compartilhar a nossa live, quero pedir para os amigos, para as minhas amigas donas de casa, queridas fãs que estão sempre aqui, vai lá e compartilha, ajuda a gente, deixa uma mensagem e vai estar concorrendo. Garantido, é coisa boa. Pode passar amanhã de manhã que vai ter um café especial aqui, tem muita gente. O Pedro está dizendo que vai concorrer ao sorteio, mas tem bastante gente já aqui.
Boa noite, compadre. A minha comadre, eu acho que ela vem ser tua tia, né? A Nádia Cordini, Isso, lá de Içara. Boa noite, comadre. Que satisfação, que bom te ter aqui. Essa entrevista vai ser top. Realmente, a Karine Silva É minha irmã. tá te mandando uma salva de palmas. O pessoal diz de onde é que tá falando, tá? O Pedro está dizendo, a minha esposa linda. E a Karine está dizendo que tu é o orgulho da família, tá? Tens, além da Karine, tens... Eram em quantos da família? Somos em 3, eu sou a do meio. 3 meninas? 3 meninas. O teu... A Karine está na Alemanha hoje, está lá batalhando também. Essa que está aqui? Isso, Está lá trabalhando pra caramba, conquistando as coisas que ela quer conquistar. Muito, muito trabalhadora também, muito... Faz o que batalha ela? pra caramba. Ela está trabalhando numa gelateria e, inclusive, essa semana ela... Gelateria sorvete, né? Isso, Lá eles comem sorvete? Olha, pelo que ela me disse, comem assim, muito sorvete, assim, tem o hábito de comer muito, né? No inverno, no se verão, aqui não a é gente diz tanto que nem a tomar gente. sorvete, mas que eu digo comer, eu já entrevistei o Israel de lá, depois me passa que um dia eu gostaria de entrevistar ela. Pelo Meet, hoje dá para fazer isso muito bem no rádio, né? Mas diz que eles, ao meio-dia, eles fazem um sorvete com mais fruta, mais coisa, e almoçam ao meio-dia com sorvete. E ela te contou essa experiência? Olha, isso não, vou perguntar para ver Dá se... uma perguntada. Se lá nesse lugar onde ela está também é assim. É uma profissão muito especial. A Karine e tem outra irmã... Tem a Fabiana, que mora em Itajaí. Itajaí faz o quê? Ela é professora e atualmente está mais na posição de coordenadora, de orientadora na escola que ela trabalha. Certo. E aí tu vai estudar assim em Uruçanga? Sim, fiz ensino médio, tudo em Uruçanga. Trabalhei bastante tempo na delegacia também, foi uma escola para mim. Na época, quando eu entrei, fazia o quê? Tinha preso ali na época? É só assim de uma noite para outra, né? Quando acontecia algum flagrante, eles ficavam ali até ser transferido no outro dia, mas uma cela básica. Passasse medo ali, sei lá, alguma coisa de aparecer? Eu trabalhei assim na parte de trânsito quando eu entrei e logo eu conheci o Alfeu Orben, que é irmão do Walter. E aí ele me convidou para auxiliar na parte de escrivã, assim, daí para mim aquilo ali eu acho que foi uma escola, assim, na minha vida. Eu aprendi pra caramba. No tempo da máquina da datilografia? Não, eu peguei computador já, mas assim... Mas deve ter escutado história, né? Escutei muita história. Sim, lidei com bastante coisa. Aí chegou um momento assim que eu achei que estava um pouco demais pra mim em relação à responsabilidade, sabe? Porque eu comecei a pegar coisas assim um pouco que eu achava que eu não tinha capacidade de estar fazendo, sabe? Por exemplo... depoimentos de Lei Maria da Penha, depoimentos de agressão, enfim. A gente vai pegando várias coisas, né? Vão aparecendo várias coisas. Vai chegando e é contigo. E aí eu ia tomando depoimento. É escrivã ad hoc que chama, né? Que é uma escrivã nomeada. E na época tinha o escrivão e eu pegava as coisas mais tranquilas, assim, né? E aí eles, claro, revisavam e tudo isso antes de ir para... tu não era aquele que estava lá, o delegado, perguntando e tu escrevendo do lado? Então, alguns casos sim, casos mais complexos, o delegado fica junto e te acompanha. E alguns casos mais tranquilos, a gente toma depoimento, depois ele revisa, vê se precisa perguntar mais alguma coisa que não estava ali, daí a gente pergunta e completa o depoimento. Eu entrevistei, estava sentado nessa cadeira que tu estás, uma policial escrivã, e ela me disse que chegou a fazer tratamento, que eles têm que... nesse ofício ter uma atividade, ela sei lá o que ela fazia, acho que subia montanha, corria, fazia comida para desaparecer, porque o psicológico é muito forte. Nossa, eu imagino... Passasse por isso? Então, chegou no momento que eu comecei a lidar com algumas situações de depoimento, que daí eu fui pro delegado, que daí já não era mais o Alfeu na época, né, porque eu fiquei bastante tempo, e aí eu disse assim, olha, eu acho que... porque eu tinha... 18 anos, eu era muito novinha, então eu não me sentia eu não tinha a bagagem necessária. E aí eu disse, não, eu acho que eu prefiro voltar lá pro trânsito porque era mais tranquilo e tal. A policial me disse que teve depoimento de ela sair para vomitar. Nossa.
Não cheguei a lidar com coisas nesse nível, mas coisas que te emocionam, é sempre um pouco... É pesado, assim, né? E aí tu tem que manter também a escara da sociedade, né? Tem que manter a postura, né? Tu não pode começar a chorar ali, porque... ou ficar bravo e querer dar uns tapaços no cidadão. Depois disso, e aí, essa foi a tua primeira profissão, então? Foi. E aí depois eu fui voltei para o trânsito, fiquei mais um tempo, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para a Unisul. Aí eu fui. Terminasse o estudo lá em daí foi onde era. Eu fiz fiz 2 anos de administração e não me encontrei, assim, nesse meio tempo que eu estava na delegacia. Em Criciúma? Em Criciúma. Daí eu larguei a administração e comecei história, na Unesc mesmo. Só que eu sempre gostei de arqueologia, então eu disse, agora é... Como é que tu vai gostar de arqueologia? Por ver na televisão, em revistas, livros, eu sempre achei aquilo ali fascinante, assim, sabe? A arqueologia de Uruçanga é muito forte, né? Tu lia os livros de Uruçanga? Eu fui ter conhecimento maior depois, assim, na escola a gente, né, tem uma história lá, da cidade, assim. Vergano, tem um padre maluco lá que escreveu muito sobre a arqueologia de Uruçanga, né? Principalmente, não era arqueologia, escreveu sobre a história. Sobre a história do contato ali, principalmente, tem bastante livros, dos índios. Entrasse nessa área? Eu entrei porque foi a minha monografia, né, na faculdade, foi sobre o contato do índio com o italiano. No hino de Uruçanga tem uma frase lá que diz: nossos irmãos indígenas, eu não vou lembrar da letra, que nos primeiros contatos como um grande, mas foi muito violento. Foi um contato de extrema violência, né? Sim. Como é que foi ali em Uruçanga? Então, olha, faz bastante tempo faz pelo menos aí uns 8 anos isso já, mas... Basicamente, o italiano veio para cá, como a gente sabe, né, com uma expectativa de vida melhor. Então, ele chegou aqui com uma promessa de terras para morar, enfim, uma vida melhor para plantar, para colher. De terra, de financiamento. Sim, de tudo isso. De instrumentos agrícolas. Isso, E chegou aqui e ele se deparou com nada disso, né? Com terras um mato e com índios que já viviam aqui. Então, sempre que alguém comenta comigo nesse assunto, eu sempre digo que, na verdade, eu acredito que os dois são vítimas, né? Tem muita gente que traz o índio como vítima, né? Mas não estou dizendo que ele não é, óbvio que ele é, né? Mas eu acho que os dois são vítimas, porque o italiano também foi vítima de um... Vai fazer o quê? Vai fazer então, o quê? Então, assim, foi bem... E vítima também da ideologia da época, né? Porque na época se achava que o europeu era superior em relação ao indígena. Se acreditava fielmente nisso. Então, foi uma matança horrível que aconteceu, óbvio, né? Acho que não tenho que ver isso, mas... Matança horrível, assim, a ponto de contratarem bugreiros, né? Matadores de índios, fazerem emboscada. Isso, De não ficar ninguém, né? Isso. Foi um extermínio de uma raça. Foi. E não foi só em Uruçanga, foi em todo foi o em toda a nossa região, né? Na verdade, na época, se eu não me engano, Uruçanga e Orleans faziam parte do mesmo território, né? Território. E o índio não tinha esse pensamento, essa ideia de território que nós temos, que o europeu trouxe. Aqui, o governo disse que aqui é a tua terra. Propriedade privada, né? O índio nem morava num lugar só. No tempo do Pinhão, eles subiam a serra, viviam um tempo em Uruçanga, depois passavam para cá, nunca conheceu. O índio vivia de caça e de coleta, por exemplo. Caçadores e coletores. Então, o índio, ele ia lá, ele via a plantação de milho. Ele pegava o milho. Ele não tinha noção de que o milho pertencia ao italiano. E para o italiano era roubo, não é? Porque estava invadindo a minha propriedade, estava roubando o meu milho. Então, a gente tem um conflito de ideologia, de forma de pensar, que levou a tudo isso. Chorasse quando apresentaste a sua monografia? Eu fiquei bem nervosa, assim, eu me emocionei em vários momentos, porque a gente lê a história, eu entrevistei algumas pessoas na cidade, a gente vai coletando esses depoimentos, né, e traz. Só que, para mim, foi o mais legal foi chegar no final e chegar a essa conclusão,
que eu não podia dizer que um era... Não podia também trazer na minha monografia o italiano como matador, sabe? Ou como, Um assassino. Né? Não podia, porque na verdade ele também era vítima. Não constatasse isso, na verdade tu provou que o teu discurso mostra vítima, exatamente, né? Isso, né? Ó, tu exatamente. Vai lá no outro lado, sem falar que nós estamos dizendo num tempo aí que era incomunicável. Isso é. Cartas talvez tivessem, mas não temos, não sei se achasse alguma carta. Eu nunca vi, o Maurício Celal, um historiador, disse que tinha carta, eu nunca vi uma carta. Usei inclusive um livro do Maurício Celal, também trazia bastante relato. O Maurício tem um material bom nesse sentido, tem do confronto, né? Isso tem muita coisa assim, belo trabalho. E aí te encontrasse na história, então? Me encontrei, e aí quando eu fui para a Unisul, lá, arqueologia... Saí de Uruçanga e fui para Tubarão. Isso, mas fez a faculdade na Unesc? Comecei na Unesc, fiz um semestre ali, e fui para a Unisul. Aí fosse morar lá? Fui morar lá. Sozinha? Daí lá a gente encontra umas pessoas para morar junto, claro, né? Porque se bancar sozinha a gente sabe que é difícil, assim, mas foi sozinha. Aquela música do Zezé de Camargo e Luciano, no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá, chorasse aí com teu pai e tua mãe na saída, para pegar uma malinha. Eu sempre fui muito desapegada, assim, sabe? Sempre fui muito de querer ir pro mundo, de buscar as minhas coisas. Então foi difícil sair de casa, porque tu sai do conforto, né? Tu tem comida, roupa lavada e uma cama para dormir. Quando tu mora sozinho, no meu caso de uma família bem simples, eu fui para lá para bancar meu aluguel, para bancar minha faculdade e para me bancar. Trabalhava? Trabalhava. Daí no começo eu fiquei, acho que 6 meses trabalhando ali nesse grupo de forma voluntária, porque quando eu saí da delegacia, eu fiquei um tempo em seguro-desemprego, assim, então eu consegui nesse tempo me manter lá com seguro e sem trabalhar. Aí logo... Mas contadinho, tu estava mais para administração do que... Contadinho. Não sei como é que tu fosse Eu sempre brinco que era uma conta que não fechava, porque a faculdade mais o aluguel dava mais do que eu recebia, mas a gente sempre fazia muito trabalho em arqueologia, assim, de fazer um campo ali, ganhava 100 pila, outro lá ganhava 150, e aí fazia a conta fechar. E como é que fosse arqueologia? Explica para o pessoal o que é arqueologia. Então, a arqueologia... Eu estou falando com a pessoa que fazia administração, eu fiz 2 anos. Fazia administração, não se encontrou, foi fazer história, arqueologia, que hoje administra a melhor casa de padaria e confeitaria de Orleans. Obrigada, mas eu não posso deixar de perguntar, porque é um assunto que eu gosto muito. Te desculpa, mas eu gosto muito. Tu gosta, arqueologia, né? É a nossa área, né? Então, a arqueologia ela é a área que estuda o ser humano na sua relação com o meio ambiente. Então, a gente ia nos sítios arqueológicos escavar para entender como o homem que viveu aqui na pré-história lidava com o meio ambiente. E a gente faz isso como? Estudando aonde ele ocupava, aonde ele enterrava os entes dele. E aí a gente encontra os alimentos que ele comia. O lixo daquela sociedade. Encontra também o lixo, encontra tudo, né? Quase tudo. Em alguns sítios a gente encontra restos humanos, dependendo da região a gente não encontra. O sítio arqueológico, o que é? É um lugar que vocês demarcam? Um sítio arqueológico, geralmente a gente vai demarcar de acordo aonde tem resquícios arqueológicos. Então, a gente começa fazendo pequenas perfurações e aí a gente delimita a área ali, onde a gente está encontrando ou não está mais encontrando nenhum vestígio. E aí delimita e estuda aquela área. Está se falando nisso, é bobagem, mas é assim, para tudo é preciso um laudo, né? Vai fazer uma rodovia hoje aqui, tem que ter. Vão fazer lá em cima a Serra do Elinho, me ligou hoje meio-dia dizendo que estão começando a Serra do Corvo Branco, a cucuruta da serra lá. Vai ter que ter laudo arqueológico. Sim, aonde tem o licenciamento ambiental, dentro está o licenciamento arqueológico. Então... Se é uma área que já tem registro em livros, em coisas assim, já por ali já se começa, tem alguma coisa, temos que chamar. E aí chama, verifica. Se é uma área que vai ser atingida, né? Se não vai ser atingida, não tem sentido a gente lá mexer naquilo ali. Mas se ela vai ser atingida, como por exemplo a ponte Anita Garibaldi ali de Laguna, aquela ponte a gente teve que trabalhar no salvamento dela porque um pilar
parou certinho em cima de um sítio arqueológico, de onde a gente tirou 23 indivíduos. 23 ossadas? 23. E conseguiram saber a data? Então, a da base tinha 4.000, por volta de 4.500 anos. Que estava já no lençol freático. Que loucura! Como é que faz? Explica pro pessoal como é que fala. E para uma rodovia, né? Isso, é. Para uma obra, não pensa? Ah, foi lá e achou a cabeça de um índio lá em cima na serra. Então, ali já é um sítio arqueológico que é estudado, assim, há muito, muito tempo. Muito, muito tempo. Então, já se sabia da existência ali, né? E quando foi tentado alocar os pilares para que não pegasse o mínimo possível. E a área mínima possível, se eu não me engano, era 5x5, que pegou certinho um daqueles pilares da ponte. E aí ali foi obrigado a fazer o salvamento, mas a obra não parou. Eles continuaram colocando pilares em outros pontos onde não tinha nada, enquanto a gente fazia o salvamento ali da... Os empresários que ouvem isso, assim, o empreendedor que bota dinheiro, que faz um investimento ouvindo isso, deve... Eu só não entendo... Eu estou aqui conversando com Kathleen Rosa. Ela é proprietária da melhor loja que chama estabelecimento? É uma loja também. Da melhor loja para tomar um café aqui em Orleans. O empresário que passar por aqui, quem vai tomar um café, quiser tomar um café, acertar uma situação com a esposa, levar lá para qualquer coisa, para namorar, para qualquer coisa. O empresário que vai tomar um suco de manhã, passa por lá na confeitaria e olha que estabelecimento. Fogão a Lenha Café, ela é a CEO dessa empresa. Nós vamos para o intervalo comercial, quem está na 92.9, muito obrigado pela sua audiência qualificada, as pessoas que estão nos nossos podcasts, que depois ouvem no Spotify, nos nossos aplicativos, muito obrigado. Nós voltamos em seguida. Enquanto isso, eu vou ler umas cartinhas. A gente chama aqui na rádio, eu entrevistei o Walter Orben e ele disse que trabalhou uma vez aqui, e o papel dele era ir no correio, pegar as cartinhas e trazer para o locutor. Aí o locutor lia as cartinhas, né? Vinha as dedicatórias. Então quem estiver em casa, quiser mandar uma cartinha, hoje a gente faz isso através das nossas redes sociais. Pode ir lá no Face, curte, compartilha, deixa uma mensagem, deixa um like, deixa um dislike. E essa querida trouxe essa cesta especial aqui, ó, com esse doce de chocolate com leite ninho, né? Esse é. É coisa especial. E trouxe esse outro produto aqui lá do Fogão a Lenha Café, que é pão de batata doce. Eu disse no início do programa que, para mim, o que tem de melhor numa confeitaria, que não pode faltar na mesa, é o cavaquinho. Mas eu quero dizer que muito mais que isso é o pão de batata doce com nata e um café forte, bem forte, doce e com bastante com leite, bastante leite também. Tem algumas cartinhas que estão chegando aqui, que já chegaram. Clara Esprícigo, Clarinha, orgulho, uma salva de palmas para ti. A Fabiana Cruz. É minha irmã mais velha. Não é aqui da Alemanha. É a que mora em Itajaí. De Itajaí. Oi, que bom. Manda um abraço para o Marco Antônio do Museu do Samba, aqui é em São Francisco do Sul, Museu Histórico de Itajaí. Emocionada com essa entrevista. Passou um filme na minha cabeça agora. Essa menina que eu carreguei no colo, hoje é uma baita empreendedora. Chorando aqui. Te amo, mana. Ah, querida. A Rafaela Marcos Rafael. A Rafaela Marcos Rafael. Deve ser Rafael, o marido dela, eu acho, né? Ou, sei lá. Os baguetes são deliciosos. Obrigada. Baguete é aquele pão maior. Isso. Na Europa só tem naquele, não tem pão d'água. Ah, é? É um pãozão grande assim, ó, e eles lá colocam
não sei como é que é hoje, mas eles levam na porta de casa. Alguém passa de manhã, pendura no portão de casa assim e deixa lá. Se é aqui no Brasil, rouba tudo. Melhor pão do sul do mundo. Alguém disse aqui, eu perdi muita coisa na timeline, está chegando muita mensagem, tá? Jackson Fortunato falou, padeiro top do fogão a lenha. Como é que é para encontrar uma equipe? Olha, é bem difícil. O Jackson tá é dizendo... o nosso primeiro funcionário, assim, foi quem abraçou a ideia. Eu e o Pedro, a gente não tinha nenhuma ideia de que era ter uma padaria e... Foi assim? Foi, nenhuma ideia. A minha mãe sabia fazer salgadinho e bolo, né? E só, assim, eu não sei. Na verdade, até hoje eu não sei o que se passou na nossa cabeça, porque a gente foi meio retardado. Porque aí a gente foi conversar com o Jackson, porque o Jackson tem uma experiência, a família dele é de padaria, de ter padaria, assim. De onde é Fortunato aqui? Ele é de Uruçanga. Uruçanga. É. Ô, Jackson, muito obrigado pela E tua aí presença. ele disse, não, eu ajudo vocês e se eu não conseguir trabalhar, eu ajudo nas receitas, a treinar quem for preciso, e abraçou com a gente. E ele tá com a gente desde que o fogão abriu. E tá ele e a minha mãe lá desde que o fogão abriu. E depois foram entrando outras pessoas, mas é difícil lidar com as pessoas. Eu, como empreendedora, também aprendi muito, né? Aprendi isso porque não fazia ideia de administrar um negócio, muito menos fazer gestão de pessoas, que é difícil, né? A Taine diz que, assim, lidar com as pessoas é a parte mais difícil do empreendimento. O Zé Carlos Príncipe também fala isso, né? Liderar uma equipe, fazer a equipe se integrar, todo mundo ir na mesma direção, porque as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes. Verdade. A Malu Cordini, feríssima. Obrigada. A Taice de Biase Scott. A Taice? Taicefono. A Taice, oi, que bom te ter aqui. Amigona. Dizendo que você é uma guerreira. O Sérgio Della Bruna, só diz onde é que está falando, pessoal, que tem bastante mensagem chegando. Della Bruna ou Uruçanga, né? Eu acho que é, não estou lembrada do nome agora. Sérgio Della Bruna, um grande programa, boa noite, Ketty. O Geliardi Antonélio Baggio é lá do Rio das Furnas, e o Geliardi tem que vir aqui, né, Geliardi? O Geliardi, ele vê lá um cavaleiro fantasma que está aparecendo lá no Rio das Furnas e a comunidade está apavorada, verdade, o pessoal fala. E tu vem aqui, mas nunca fala, né? Vamos um dia contar. Deixa um abraço para toda essa gente valente do Rio das Furnas. A Gabriela Niero, parabéns, Ketty, você merece aplausos. Obrigada. A Fogão a Lenha, a Thaís está dizendo aqui, realmente, Fogão a Lenha, o melhor. Você que ganhou aí deixa eu mais cartinha aqui, a Janes de Lorenzi. Boa noite, excelente local e um atendimento admirável. Parabéns, Ketty. Obrigada. Muito legal. Gabriel Neiro, você é uma pessoa maravilhosa, o sucesso é mais do que merecido, porque você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. A Marilene Dalazen, tudo gostoso, adoro tomar café lá com as minhas amigas. Delícia. Falamos agora da Alemanha. O Michel Demétrio também está aqui falando. Só diz onde é que estás falando, Michel, porque a tua irmã está onde? Como é que é o nome do lugar? Te lembra? Eu não sei, porque é uns nomes difíceis, né? Eu não sei, é uma cidade... Alemanha, bota aí, Karine, para a gente saber a cidade que ela está. Se tiver online, ela falar para a gente. Pra cá, mas como tem bastante... A Alemanha é sintonizada. Tenho que ir provar o fogão a lenha. Atender o público é o mais difícil. Está dizendo o Michel, que trabalha lá. Foi o Michel que eu falei antes, que ele disse que lá literalmente se come sorvete ao meio-dia. É um hábito diferente do da gente aqui. Até seria alguma coisa, tu gosta muito de inovação, né? A Nádia Cordini, minha comadre. Estou assistindo de Içara, mas sempre que posso vou tomar aquele café gostoso com um atendimento maravilhoso ali em Orleans, da Kettle no Fogão a Lenha Café. Obrigada, Gislaine Cipriano, boa noite, de Lauro Miller. Tá todo mundo. Muito obrigado a todos que estão conosco na nossa rede social, no Face, né? Quem compartilhar, quero pedir para as minhas amigas, donas de casa,
queridas fãs, vai lá e compartilha, deixa uma mensagem que vai estar concorrendo a essa cesta especial aqui, ó. Tem um pão de chocolate, um bolo de chocolate com recheio de leite ninho e esse pão... isso aqui... A gente tem que se segurar. Realmente, mesmo que vá falar, eu não vou saber dizer o nome aqui, né? O Michel está falando de Drollshagen, no norte da Alemanha. Muito obrigado ao Michel. Tem várias pessoas que estão mandando mensagens aqui pelo Face. Eu quero lembrar que nós já estamos de volta aqui na 92.9 FM. Acabei de receber uma ligação logo antes do programa aqui, que eu quero fazer questão de compartilhar com os ouvintes, porque foi muito especial. Há algum tempo eu sempre quis entrevistar aqui o Pedro Simon, senador da República, é uma enciclopédia ambulante, ele faz parte da história, ele fez parte da história, ele ditou, escreveu a nossa Constituinte. E, nesse sentido, a assessoria dele acaba de mandar uma mensagem aqui, gravando. Em breve a gente vai ter um programa aqui com ele, mas um momento especial, mas não mais que os nossos entrevistados que estão aqui. Está mandando a mensagem aqui o José Carlos Esprícigo, dizendo que admira a Kathleen, nos surpreende todos os dias, seja por sua persistência, empreendedorismo e visão de marketing muito atualizada com as mídias digitais. Desejo pleno êxito na tua jornada. Vai contribuir muito com o desenvolvimento da nossa cidade, agora também atuando na Associação Comercial Ácio, Associação Empresarial de Orleans, né? Um abraço, Esprícigo, lá Zé. CEO da Librelato. Você estando aqui, faz esse programa. Zé é uma pessoa que, com toda a responsabilidade que ele já carrega, ele sempre conseguiu um tempinho na agenda dele para nos ajudar, e foi muito importante para o Fogão estar onde está hoje. Assim, ele nos ajudou muito, muito, é um grande mentor. Deixa eu só ler mais uma cartinha aqui, depois o pessoal vai mandando. Janete Pavanati Figueiredo, é isso? Não conheço, acho que não estou lembrando. Pessoa muito querida, tudo no Fogão a Lenha é uma delícia. Muito obrigado. Tem várias manifestações aqui, chegando eu agradeço a todas com o coração. Fosse fazer a faculdade, gostasse da história, entrasse na arqueologia. Isso. Daí Subaquática. Antes só me diz assim, como é que aqueles índios estão ali naquela região da ponte? Que eles estavam, se tinha 20 corpos? Isso aí, 4.000 anos, será que não tinha água ali? Foi o que vocês chegaram à conclusão? Então, existe um estudo aí que, se a gente entrar hoje no Google, acha facilmente, que é o estudo de movimentação do mar, né? Que vai acontecendo aí de décadas em décadas. Então, a gente sabe que a posição que está o mar hoje não é a mesma que estava há 1.000 anos atrás, com certeza não. Mas ali a gente tem os pescadores-coletores naquela área, né? Diferente daqui, que a gente tem os caçadores-coletores nessa área de encosta, que é onde a gente vive. E aquela área ali, a gente chama de uma área funerária, que era realmente onde eles sepultavam os mortos. Por isso, aquela quantidade grande de indivíduos que tinham ali. Então, é um trabalho, eu acho, do arqueólogo, além de estudar, é um trabalho muito de respeito, né? Porque quando a gente estava ali, a minha professora e coordenadora, a Daisy, que foi além de uma pessoa assim que me ensinou muito, também uma mãe, quando eu estava em Tubarão, me ajudou pra caramba, ela sempre dizia e lembrava a gente do respeito que a gente tinha que ter. Porque a gente estava lidando com seres humanos ali, né? Com ossadas de pessoas que já viveram aqui, então tinha-se que ter muito respeito com aquilo ali. Certo. Mas vocês também, a Unisul, eu lembro que é muito respeitada pela arqueologia subaquática lá de Florianópolis. Vocês fizeram muita coisa lá, né?
Então, a Unisul, o grupo era bem forte. Hoje, eu acredito que esteja ainda, estou um pouco por fora, mas o grupo ainda é bem forte. E pegava muitos projetos, né? A gente vai entrando nos licenciamentos, né? E vai pegando os projetos. 101 a gente pegou aquele da ponte, pegou outras obras de ampliação da 101. E a gente pegou esse, que eu estava até comentando contigo antes da gente começar, que era um projeto de salvamento de um sítio arqueológico subaquático. Que aí, nesse caso, era um naufrágio. Então, a gente estava encontrando vestígios de um navio que naufragou. E aí, através desses vestígios, a gente descobriu... Como é que encontraram lá? Então, já tinha-se um conhecimento daquela área, tinha acontecido muitos naufrágios por conta de ser uma área de movimentação muito grande ali do mar, né? E ter muitas pedras e tal, então já era um registro de muitos náufragos ali, muitos naufrágios. E aí um pessoal que mergulhava em apneia encontrou alguns vestígios, descobriu que tinha algumas coisas ali, e aí através de um projeto de financiamento foi conseguido ter o recurso para fazer ali. E aí a Unisul ficou responsável pelo salvamento e pela guarda do material. Eu acredito que esse material ainda esteja lá no Unisul hoje, eu não sei como é que está isso hoje. Já faz 5 anos que eu estou fora dessa área, mas então o que foi feito? Foi tirado esse material de lá, foi levado para a Unisul, daí tem que ter todo um tratamento, né? Porque era um material que estava em água e sal, água salgada, né? Muito tempo. Salobra, 500 anos, isso 400 anos, quanto isso. tempo tinha o material? Conseguiram ver a Então, eu não idade? me lembro agora exatamente, porque é tanta coisa, mas ele era um material de 1600, século 17. 400 anos. 400 anos. Era da época que Portugal e Espanha eram unificados, da época da União Ibérica. Então, a gente tirou uma pedra, assim, né, que era toda esculpida, que trazia esse registro de que Espanha e Portugal, do Reino de Leão e Castilha, se eu não estou enganada, se não me falta a memória. E aí vieram também 2 pedras de canhão e mais um adorno, que agora eu não me recordo. E esse material todo foi para lá, daí tinha, né, conchas incrustadas já, enfim, foi feito todo o cuidado de retirar, mostrar o material, fotografar, registrar, e está lá agora para visitação e sob a guarda da Unisul. De quem é a propriedade disso? É da União, né? A Unisul, ela tem o direito de guardar e conservar, mas o bem é do patrimônio da União. E se um que faz a apneia lá embaixo encontrar uma barrinha de ouro? Não estamos falando de coisa absurda? Sim. Todo o ouro da América Central, do México, do Bolívia não, mas aqui de toda a América Central, dos Incas, dos Maias, de todo o solapamento que teve do dinheiro, do ouro ali, passou aqui nessa região, passou aqui no nosso litoral, né? E muita coisa afundou, muita coisa foi saqueada, afinal. De quem é esse dinheiro? Então, é da União também. Da União. Material arqueológico, tu manter ele em casa, tu retirar ele de onde ele está, ele não deixa de ser crime, né? Mas aí é outra história, né? É um Nós estamos aqui porque tem um dinheiro guardado aqui em cima no Costão da Serra dos jesuítas. Tu acha que aquilo ali é da União? Pela lei, mas aí a gente entrar em outros méritos. Mas que tem um dinheiro guardado aí, tem. Pone, muito obrigado pela tua presença aqui. Aí tu termina a faculdade. Conhecesse o Pedro daí? O que é que te botou a perder o gosto que tu tinha? Tu fazia administração, não vou dizer botou a perder, que bom! E isso é muito bonito, né? Quando se tem uma área, mas tu fala isso com entusiasmo, dá para ver que tu gostava disso, né? Sim. Eu sempre digo que a gente escolhe a faculdade muito jovem, né? Eu fui fazer administração com 17 anos, então a gente vai lá e escolher o que a gente vai fazer pro resto da vida. Que era conta... Com 17 anos. Então eu fui porque eu estava um pouco perdida, não sabia o que eu queria exatamente fazer. E a faculdade também, eu sempre digo que nada é perdido, todo conhecimento que a gente adquire, ele tem um sentido. Mas
ali no meio da faculdade eu não me encontrava, não conseguia ver na prática tudo aquilo que eu aprendia, enfim, e aí deu a oportunidade de trocar, eu fui trocar para experimentar outras coisas e ver se eu gostava mais de história, porque eu já tinha essa vontade da arqueologia, né? Deixa eu só ler umas cartinhas aqui. A dona Santina Peron Bianco, muito obrigado, dona Santina, pela sua presença aqui. Boa noite, muito bom, amo escutar histórias. Bom ter você aqui, Cat. Muito obrigada. A Ivone Machado, Santa Clara, boa noite. Robson, estamos juntos mais uma vez aqui vendo a Cat. Além de ver, você dá uma passada lá em cima. Quem estiver em casa, passa amanhã por lá e diz, olha, eu escutei o programa, sabe? Ouviu, e experimenta o atendimento e a qualidade dos produtos que tem no fogão a lenha café. Aí como é que tu vem para Orleans? Terminou a faculdade? Terminei a faculdade, fiquei trabalhando mais um tempo, fiz essa especialização, fiz mestrado também, através de um projeto que a gente tinha lá. E aí, o grupo que eu estava trabalhando, ele não estava tendo uma perspectiva de crescimento, assim, principalmente salarial, né? A minha professora, essa que eu comentei, ela tentou fazer alguns planos de carreira, porque nós éramos todos, sabe que a gente estuda pra caramba, né? Quem trabalha nessa área. E às vezes a gente não tem a valorização por todo o estudo que a gente tem. E aí estava quase toda a equipe lá com mestrado, alguns com doutorado, e aí a gente não estava tendo o retorno assim financeiro. E aí, conversando eu e o Pedro, eu disse, olha, vamos vir morar em Orleans, tu vai todo dia para Tubarão trabalhar lá. E aí a gente começou a ter essas coisas assim, vamos fazer assim, não vamos? E ele disse, tá, e se a gente abrir alguma coisa, o que tu acha? Vamos tentar? E eu, meio louca, disse, vamos. E aí, primeiro a gente teve a ideia de montar um café. E a gente pensou, mas será que café? Porque qual era o nosso pensamento? Não é todo dia que tu tem dinheiro para ir lá e tomar um café, mas o pão tu compra todo dia. Então a gente pensou em montar uma padaria para ser o carro-chefe com um café junto para a gente ter o cliente de todo dia, né? Porque a gente tinha medo de montar só o café e o negócio não deslanchar. E nesse tempo não se falava também, o café não era uma coisa assim aqui em Orleans a gente foi, eu acho que com máquina de café expresso e tudo mais, foi a primeira. Primeira máquina de café expresso, de certeza que foi. Foi. Eu não sei se tem outra aqui em Orleans. Não sei. Tem uns outros cafés muito bons. Vocês puxaram, abriram um caminho. Vamos colocar um café. Como é que é esse momento de encontrar... tudo bem, vamos colocar um café numa padaria. Mas também tu não tinha feito administração, se fosse fazer assim, vamos colocar um museu, sei lá. Eu acho que eu cometi não sei se a gente pode chamar de erro, mas que muitos empreendedores cometem, assim, que a gente acha que para abrir um negócio, a gente precisa saber fazer o trabalho técnico, que era o que eu sabia fazer. Porque eu sempre gostei de coisas manuais, então eu gostava de estar lá recheando um bolo, estar cobrindo, decorando, sempre gostei. Então, fazia isso? Sim, por muito tempo. Esse ano agora de 2021 foi o ano que eu saí da cozinha e vim para a administração mesmo e para a parte de estar de cabeça nisso, né? Focada nisso. Até então eu estava na parte técnica. Só que eu via que o meu negócio não estava indo para frente, sabe? Apesar de eu te dizer, né? A gente tem esses 5 anos de negócio, mas a gente passou por muitas dificuldades. E muitas por eu não ter esse olhar de estar lá na frente cuidando, né, realmente dos números. Administrando o negócio. Administrando mesmo o negócio. Eu estava lá dentro, mas muito mais na cozinha, tanto que muita gente chegava, me via lá, saindo da cozinha e dizia, tu tá aqui, como se achando que às vezes eu não estava lá, mas eu estava, só que lá dentro. E aí depois de fazer uma mentoria... Com a Vanilsa Oliveira, tu já deve, não sei se tu já conhece ela. Sim, eu acho que ela presta através serviço da CIL. Associação Empresarial, né? Ela me deu um empurrão, assim, para que eu saísse, eu consegui sair da cozinha. Vai administrar. Pra parte administrativa, a gente já conseguiu ter bastante resultado positivo com isso, assim, porque não adianta. Se a gente não estiver ali cuidando dos detalhes pequenos, o negócio não... Pois bem, para colocar lá em cima, porque o que vocês têm assim de especial, o que falta aqui em Orleans? Falta estacionamento, né, gente? Não tem estacionamento.
Agora até veio o rotativo aí, não Aham. sei, a gente vê muita reclamação, coisa, não sei, um dia temos que falar mais desse rotativo de Orleans, mas afinal ele resolveu em determinado momento aquilo que lá atrás não tinha, que era estacionamento. E vocês tinham, né? Esse o ponto estratégico foi o Hoje ponto. está ficando pequeno já, porque a lomba está crescendo muito, né? A gente tem ali a Eletrojô, a Ouro Verde, que é muita circulação de carro por dia. Então, hoje, por exemplo, eu dei uma saída, a hora que eu voltei não tinha uma vaga do mercado ali para frente, até a Ouro Verde, a Eletrojô não tinha uma vaga, sabe? Que bom para ti. Né? Então, assim, é muita gente circulando e realmente temos que encontrar alguns lugares aí para fazer de estacionamento, porque... E esse é um problema mundial, né? Sim, todo mundo hoje está de carro, né? É assim, vamos pegar um caso aí na tua casa, tu tens carro, o Pedro tem carro, tem casa, tem gente que tem 2 carros, né? Sim. 2 carros e uma moto, e assim. Quer dizer, é o caso de vocês, né? Tu tens um carro, o Pedro não tem um carro antigo? Tem um carro velho, que eu digo. Não fala isso. Ele fica louco comigo. Ele é o Monza, não, um Gol, né? Ele tem um Gol Turbo. Um Gol Turbo, estava lá no encontro de carros antigos, lá em Pedras Grandes, é muito divertido, ele é uma pessoa do bem, acima... É apaixonado por carro. Encontrar um ponto para comprar as máquinas. Porque eu lembro que no começo tu fazia pão lá, que tu veio quebrando tudo, tu não botou uma padaria, né? Tinha pão sírio, tinha o caso desse pão, como é que chama aqui? O baguete? Isso. Não tinha, né? Uns pães assim diferentes. Então, essa pessoa que eu te comentei, o Jackson, ele tinha uma ideia de o que se precisava numa cozinha de padaria, né? Que a gente não tinha ideia também, de cilindro, de estufa e maceira e tudo mais. E aí ele nos ajudou, assim, a encontrar todo o material que a gente precisava. E aí a gente foi na cara e na coragem, assim. E fomos abrir. E a arquitetura daquilo, que também é uma coisa completamente diferente, né? Para a época e para hoje, né? É atualíssima, né? Como é que foi? Então, a gente teve ali as mãos do Henrique, né? Do Kid, que nos ajudou muito, assim, a colocar em prática todas as ideias que a gente tinha. Eu viajava bastante por conta da arqueologia, então eu tinha bastante referência de coisas que eu queria fazer, né? O Pedro também é bem metido, assim, de gostar de fazer das coisas. E aí ele botou em prática, ficou tudo maravilhoso, né? No começo muita gente tinha medo de entrar e foi um medo que a gente teve, assim, porque muita gente dizia, eu não vou lá porque é muito chique e parece que é caro. E aí, com o tempo, as pessoas foram vendo que não, é uma padaria, só que um pouco, né, decorada e com um ambiente diferenciado. Abriram, como é que foi no início? E aí o início é sempre... Então, no primeiro ano, já de cara, assim, o Pedro teve a apendicite dele que estourou, assim, que foi em setembro? Que dia é hoje? Hoje é dia 14, né? Amanhã faz 5 anos que ele teve o apêndice estourado, assim, foi uma coisa traumática, né? Então, assim, a gente estava com poucos meses de padaria aberta e já teve esse boom, assim, um susto muito grande. Que a gente levou ele para o hospital nas últimas possibilidades de ele se salvar, sabe? De apêndice. Então, foi traumatizante. E aí, no negócio... Eu lembro, todo mundo chorando, foi né? horrível, foi horrível. A Nádia, o Zé Calo, vocês, Sim, a foi dona horrível, Laci, foi horrível. Mas horrível, graças a Deus né? ele saiu, conseguiu se recuperar super 10. E aí depois a gente teve outros desafios. Dia 15 de setembro foi o susto. 15 de setembro, 5 anos amanhã, né, comadre? Tá dizendo aqui. A gente faz 5 anos de fogão a lenha também. A gente faz em julho, né? Já abrimos dia 21 de julho. Gol Turbo, ele faz questão de dizer que é. Ele tá dizendo Gol que Turbo? é carro velho. É um Gol Turbo. É um Gol Turbo. E aí foi, quer dizer, assim, para começar, então foi Isso, e a gente tinha a ideia de que tinha que abrir um negócio, mas não tinha muita ideia de quanto a gente tinha que ter de capital de giro. Então, a gente achava que ia faturar tanto por mês e não conseguimos, não estávamos faturando aquilo que a gente achava que ia faturar. E aí o dinheiro começou a faltar, daí a gente vendeu o carro dele, vendeu meu carro. E a gente foi se... Deixa eu só encerrar o programa aqui na 92.9 FM. Muito obrigado pela audiência de vocês. Você tem
bastante pessoas que conversam conosco. Dentre elas, eu vou citar uma em especial aqui, homenageando a todos. Muito obrigado pela tua audiência, Padre Vilcionei Baggio, lá em Araranguá, que está nos ouvindo sempre nesse horário e sempre reza na hora da Ave Maria, e ele sempre reza por quem está aqui. Muito obrigado pelas tuas orações e pela tua audiência. Amanhã a gente volta com mais café. E nós que estamos aqui na live, a gente continua lembrando que a Cat trouxe... Como é que o pessoal te chama? É mais Cat. Tem gente que chama Kate, mas é Cat. Catlin, na verdade, mas é mais Cat. Cat. A Cat trouxe aqui essa cesta maravilhosa. Quem compartilhar a live, quem deixar uma mensagem aqui, vai estar concorrendo, como é o caso de todos que estão aqui. O caso da dona Beatriz Rigueto, lá de Florianópolis, está aqui conosco, te desejando boa noite e curtindo a tua presença aqui, a Ivone Machado e dezenas de pessoas que estão aqui. Não é fácil. Não é fácil ter um negócio. E aí a gente percebeu que a gente tinha aberto um negócio talvez grande demais para que a gente pudesse dar conta, né? Porque geralmente as pessoas abrem o quê? Um café com 2, 3 mesinhas e vai devagarinho aumentando, né? E a gente dizia, meu Deus, a gente é maluco. Porque a gente abriu um negócio aqui com 10 mesas, né? Que a gente tem que ter muito funcionário, e aí é uma loucura. Mas devagarinho o negócio foi acontecendo, e eu lembro assim, o Pedro sempre foi assim, ele é a pessoa que mais me deu força, assim, porque ele não tá ali no fogão, né? A administração é feita por mim, ele é meu sócio, mas me ajuda nas decisões e tudo mais. Mas ele é a principal força, assim. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir, ele dizia, não, mas vai. Nossa, teve vezes, assim, tem uma cena que ele sempre fala, que eu tava chorando no colo dele, assim, dizendo que eu não queria mais, porque eu tava, assim, já muito cansada. E ele dizia assim, não, mas tá todo mundo elogiando, tá todo mundo gostando. Eu dizia, eu não quero elogio. Eu quero ver o negócio dar certo, eu quero lucro, sabe? Não lucro no sentido só do dinheiro, mas ver o negócio dar certo, né? Porque a gente bota o dinheiro ali e a gente quer ver o negócio prosperar, né? Então, me emociona muito, até porque ele me deu muita força, me dá até hoje, assim, me incentiva muito. E se não fosse isso, assim, e aí, enfim. O negócio foi indo, a gente abriu muito tempo domingo. Então, para o momento que a gente decidiu fechar domingo, também foi uma decisão muito difícil de ser tomada, assim, a gente ficou com medo de o negócio, né, estagnar, porque ia fechar domingo. Mas a gente viu que tinha muita rotatividade de funcionário por ser domingo, né? E aí, se tu trabalha de segunda a segunda, tu tem que dar folga em dia da semana. Aí, às vezes, a folga no funcionário cai numa terça, tu tem que ter alguém para substituir. Às vezes, tu tem que chamar um extra no domingo para trabalhar. Então, o domingo estava custando muito caro para a gente. Então, a gente parou. O que a gente parou, eu sempre digo assim, foi um marco pra gente. O nosso estabelecimento, ele começou a dar certo quando a gente fechou o domingo. O domingo foi muito bom pra gente ser conhecido, né, para as pessoas darem um voto de confiança, irem lá, né, conhecerem os nossos produtos. Por muito tempo foi o dia que a gente mais tinha resultado, mas chegou um momento que a gente teve que deixar ele de lado pro nosso negócio conseguir ir pra frente. E pra gente ter uma folga também, né, porque tu trabalhar de segunda a segunda, não dá, né? Tu tem que ter um dia para folgar, um dia para descansar, para tu se divertir, espairecer tua cabeça. E é cedo também, né? O negócio cedo. De padaria não é um negócio que chega lá às 8 horas, ou 9 horas. O padeiro chega às 3h30 da manhã. 3h30? 3h30 da manhã. É perrengue. Então, não raro, tu também tens que estar por lá, dando uma olhada, apertando a mão dele. Assim, o Jackson é uma pessoa de nossa confiança hoje, então eu, né, desde o começo foi, né? Sim. Então, aí ele tem a chave, ele que abre e até 5 da manhã, por aí, ele fica sozinho. E depois vão chegando outras pessoas que também vão fazendo a sua parte. Mas por muito tempo eu cheguei 5 da manhã para fazer as coisas, 6 da manhã. Hoje eu chego 8, hoje eu já me sinto de férias, sim, chegando às 8. Assim, em algum momento, assim, por ser mulher, tu sofreu algum preconceito ou te sentisse diminuída?
Eu acho que nós, enquanto mulheres, assumindo uma opção não, uma posição dessa, a gente sempre sente um pouco uma desconfiança. Muitas vezes, assim, chegava alguém lá que queria falar com o proprietário, eu dizia que era eu e a pessoa dizia, não, quero falar com o Pedro, sabe? E aí, mas também não sei se é um pouco de cidade pequena, de conhecer mais o Pedro do que eu, mas eu acho que é um desafio, né? Mas, em contrapartida, a gente tem mostrado que a gente sabe fazer muito bem o que a gente faz e já foi pior e a gente já está bem equilibrado no mercado. Clay Zomer está te mandando um abraço, uma salva de palmas. E o Rogério Bega Matuchak, deve ser a polacada lá do Chapadão que está junto conosco. Tu serviu por muito tempo, assim, eu fui em alguns casamentos que tu servia de referência, sabia? Que legal. Que dizia, vai ter pão, como é que é? Não sei se é pão sírio o nome. Geralmente é pão italiano, pão ciabatta, uns pães diferentes que se servem em mesa de frios, né? Isso. Ou que faz um creme servido uma sopa, num pão, enfim. Que servia, dizia, lá do fogão a lenha. Ter essa referência. E aí entrar nesses pães, vamos dizer assim, nesses produtos especiais. Porque fazer uma padaria, tudo bem. Não é lá, vamos dizer assim, é lógico, é uma empresa, é toda a dificuldade. Mas tu fez uma padaria com esses diferenciais aí, como é que foi isso? De onde é que buscar essa inspiração? Onde é que fosse buscar receita? Onde é que tu vai aprendendo? E vou dizer mais, inovando sempre. Então, eu por morar em outra cidade maior, enfim, a gente já conhecia algumas coisas assim diferentes que a gente queria trazer para cá. E Orleans tem ótimas padarias, né? Tem. É um ramo para... Né? Muitas padarias ótimas, inclusive muitos são parceiros nossos. O Fernando aqui da nosso pane, muitas vezes, de vez em quando ainda nos salva, quando já aconteceu de atrasar a carga de farinha, a gente vem, pega emprestado. Não é essa guerra entre concorrente, um falando mal... O André da Rainha, que é lá de E o outro fala também. mal do outro, não. Também é nosso parceiro, já precisamos algumas vezes de mantimentos, a gente pegou emprestado, então a gente respeita muito quem está aqui, principalmente antes da gente, são excelentes estabelecimentos, mas a gente quis entrar... De repente pegar um nicho que ainda não tinha, né? Que era essa coisa de pão diferente, aquele bolinho mais feito estilo vó, né? Aquela receitinha de vó, aquele bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, aquela nega maluca, enfim. A gente quis pegar um nicho que ainda não tinha. Essa foi a nossa proposta, assim, né? E deu super certo. Tem uma cartinha aqui lá de Florianópolis. Minha super fã, Dona Beatriz Rigueto, o dia que vir para cá, vem para cá para contar a história, Dona Beatriz. Quando eu for em Orleans, quero visitar o fogão a lenha, pois eu já ganhei num sorteio uma cesta de café. Foi uma de... Tu me mandou aqui, eu acho que foi. Foi. Mandasse aqui para... Mandasse aqui para a rádio. Foi, né, Dona Beatriz? Que legal. E eu sorteei aqui, olha só o que ela deu. Pois eu ganhei um sorteio de uma cesta no café. Foi uma delícia. Principalmente o café. Quero fazer um estoquezinho. Um abraço, muito obrigado pela sua presença aqui. E pode ir lá que você vai ver que é um lugar especial, diferenciado. Me conta, onde é que acha a receita? Porque assim, o pão é tudo igual. Não. O teu pão é o teu. O da padaria, é pão d'água, chama pão francês, né? Eu sou do tempo antigo de falar pão d'água. Mas o pão d'água aqui de baixo, ele é diferente lá de cima. Sim. Eu acho até que pode na receita lá, é coisa do padeiro, é coisa do... Cada padeiro tem a sua receita, né? A padaria, ela é a alma do padeiro. Então, assim, o nosso padeiro lá é um cara bem competente também. Então, ele trouxe as receitas dele com ele. E a gente também vai pegando inspiração na internet, os próprios fornecedores vão trazendo novidades, né, pra gente, tem esse produto aqui que faz isso e traz para experimentar, para conhecer. E aí a gente vai agregando. Agregar valor depois chama agregar valor isso, por exemplo, tens um ambiente lá especial, né, para fazer chegasse a fazer algum aniversário, alguma reunião,
naquele lugar, o que já aconteceu lá dentro? Olha, a gente tem bastante reuniões lá, nessa mesa que eu comentei contigo, a mesa VIP lá que a gente chama. O pessoal vai lá e faz reunião de trabalho, enfim, e outros tipos de reuniões. E a gente fez aquela área externa agora, né, que ficou pronta faz pouco tempo, e também o pessoal está utilizando ali bastante para trabalhar, porque às vezes lá dentro, com aquele entra e sai de gente toda hora, é um pouco incômodo. Então ali fora é mais quietinho, mais silencioso, então tem tomada também, o pessoal fica ali, fazer reunião online agora, né? As reuniões online estão bem altas. O Zé, inclusive, foi esses tempos lá, sentou, fez várias reuniões. Então, é um espaço que está aí para isso, né? Para ser utilizado para o que precisar. Recentemente, eu fiz um teste de uma pequena confraternização ali fora. A gente botou um biombo para deixar um pouco mais privado, assim, né? E aí eu quero já começar a colocar isso em prática para ter um espacinho assim para as pessoas se reunirem ali, 10, 15 pessoas. E aí tu bota o biombo, a pessoa, né, escolhe um cardápio ali que ela quer, a gente monta uma mesa e ela consegue utilizar o espaço e para outras coisas também. A dona Beatriz Rigueto está dizendo agora, eu lembro certinho, porque a dona Beatriz ela disse aqui o quê? Ela disse que foi da Mariotti Construtora, realmente veio a Mariotti Construtora verdade, aqui. Foi. E eu falei, quem traz os brindes foi aqui para nós? Foi lá buscar também. E aí eu... vamos fazer o quê? Vai lá no fogão a lenha, pega e faz, que é sempre especial. A Gislana Orr, muito obrigado pela tua presença aqui. A Beatriz, minha prima... Olha só, a Nádia está dizendo que a Beatriz é prima e madrinha de crisma dela. Essa é a Beatriz que falou aqui. A Marisa Suete, lá de Bom Retiro. De Bom Retiro, Marisa? Ou é de São Gero, né? No interior de Bom Retiro. Muito obrigado pela presença aqui, dizendo que é muito boa a entrevista. Ela pediu uma receita, disse, dá uma receita tua. Ai, de cabeça eu não vou lembrar não, mas eu prometo que depois eu consigo trazer alguma coisa pra gente divulgar nas redes sociais. Então divulga aqui, depois vai lá e responde para ela, para Marisa Suete, o cavaquinho. Tu não te lembra do cavaquinho de cabeça? Não, que é a mãe que faz. É a tua mãe? Então, quer dizer, tu deixou lá mesmo. A tua mãe também está desde o início lá contigo? Mãe está desde o início conosco também, Ela chega a que horas? Hoje ela chega umas 8, 7, dependendo do dia. E aí, com a doçura, o que ela faz? A mãe faz a parte... Ela já faz um pouco de tudo, mas assim, agora ela está fazendo a parte de bolos, os bolos caseiros. E aí faz o cavaquinho também, outras coisas. Mas já teve muito tempo que ela ficou mais na parte do salgado, dos pastéis. Aí agora a gente conseguiu botar uma pessoa, a Samara, que também pegou bem a parte dos pastéis. Então agora é ela que está fazendo mais isso e a mãe está fazendo mais os bolos. E aí a gente vai dividindo, porque se às vezes alguém falta... Todo mundo tem que saber fazer um pouquinho, né? Porque, principalmente agora em pandemia, gente ficar doente, se fica alguém doente, né? A produção quebra. E é uma coisa complexa, né? A gente olha uma padaria, vai ali, compra um pastel, compra um pão, não. Tem pão doce. Tem bastante variedade de produtos. Que vai um monte de tempero, e aí tem pastel, que tem que comprar carne. Sim. E aí tem bolo, que tu tem pão de batata doce, que tu tens que comprar verdura. Isso mesmo. Tem aquele cavaquinho. Tem toda uma organização que a gente tem que ter semanal de compras, de cotação, e aí chegar esses produtos. A gente também não quer ter um grande estoque, então tem que saber o que vai comprar para não ter um excesso, né? Vocês já tinham, na época que abriram, aquela questão relacionada aqueles bolo bonito que tu faz? Como? Aqueles bolo bonito, torta, né? Sim, Esse é o nome. Assim, que faz com tema e faz. Hoje em dia, como adiantou, como está bonito, né? Eu acho. Dá até pena de comer, não te dá pena de comer quando vê um daquilo. Como é que vocês fazem aquilo? Então, a confeitaria ela vai evoluindo muito, assim, né? E também a gente foi evoluindo junto com isso.
tem muitas técnicas de se fazer uma torta hoje. A gente faz basicamente com chantilly por fora e aí tu coloca a cor, a textura. É o chantilly que dá aquela a liga para fazer ela redonda. Eu vi algum desenho. Isso, não, por fora geralmente é chantilly. Existem outras coberturas, né? Mas a gente usa basicamente hoje a chantilly. E hoje está muito em alta são aqueles topos de bolo, né? Que tu manda fazer impresso. E tu faz do tema que tu quiser, ou de um personagem, ou uma coisa personalizada com o teu nome, enfim, tem muita coisa hoje. Flores naturais também estão super em alta, então a gente está sempre, o cliente, quero tal flor, e aí Como a gente assim? monta. Flores naturais no bolo, assim, um bolo todo ele liso, por exemplo, branco, que eu posso botar umas astromélias ou umas rosas em cima, coloridas, ou rosa ou branca, enfim, um bolo para um casamento, às vezes todo branco com umas rosas brancas, fica lindo. Depois de pronto, coloca natural mesmo. Isso, natural. Aí a gente bota só a flor, né? Não bota o caule, não, só a flor decorando mesmo. Certo. E aí na hora de comer, tu vai tirando e fica lindo para uma mesa, fica maravilhoso. Branco com rosa branca. Assim vai mais para casamento, para bodas, né? E aí a gente tem com flores coloridas, fica lindo também. De time sai? Sai de time. De vez em quando sai um apaixonado por Qual futebol. é o time que mais sai? Corinthians? Eu acho que Flamengo foi o que a gente jamais fez. Mas é o mais difícil de fazer, né? Porque um time mais popular assim é o Corinthians. E aí, surpresa, alguém já te pediu assim um pedido esdrúxulo? Eu queria fazer uma surpresa para fulano de tal e mandar na casa dele, entrega com esse bilhete e a pessoa se sentia emocionada, assim, aquele momento de doçura, acho que esse é o termo, né? Fazem isso? Como é que... Sim, a gente tem as cestas de café da manhã, por exemplo, que tu pode mandar para alguém hoje de surpresa, né? E a gente tem umas caixinhas também, que daí cabem um pouco menos coisa, né? Por exemplo, um cafezinho com pastel, ou um sonho com refri, enfim. Que daí são produtos que são mais baratos também, que aí tu consegue entregar para alguém aí 20, 30 reais, um presente. E é uma caixinha que todo mundo gosta de ganhar, né? Quem não gosta de ganhar comida? E aí vai uma caixinha, às vezes, de surpresa, a gente entrega muito, muito. Inclusive, às vezes, anônimo, o pessoal manda, assim, que às vezes é um namoradinho, uma coisa assim. Manda lá uma caixinha de surpresa. Como é que é? O que tem dentro da caixinha? É uma caixinha que pode montar de acordo com o que tu quer, mas geralmente vai um sonho com um refrizinho, um pastel com um cafezinho. E aí a gente tem de vários temas. Coisa simples, assim, nada complexo, nada muito caro. Simples, que tu consegue mandar. Quem ganha ama, né? Porque quem não gosta de ganhar um agrado. E para quem dá também é um presente acessível, né? Baratinho. Acessível, diferente também, né? Porque hoje em dia... E já teve... Fora também? Já levasse coisa assim, por exemplo... Já ultrapassasse o limite de Orleans? Já entreguei, eu acho que em Uruçanga, em Braço do Norte, em São Lugero. Tem uma cliente nossa que ela faz eventos, a Giovana, ela disse que já levou bastante salgado nosso para Criciúma também. Daí ela faz aquelas, né, nessa época de pandemia teve bastante as festas na Caixa, né? E aí ela levou bastante salgado nosso para Criciúma, que ela também tem bastante cliente de lá. Mas é mais na nossa região, porque ele é um produto que é legal ser consumido no dia, né? Então não dá para ir... Florianópolis também, já levei para minha cunhada, inclusive, bolo de... Então, vamos fazer uma propaganda, então, aqui durante o programa, assim, olha, quiser dar um... Essa para mim, uma coisa genial. Eu uma vez ganhei um arroz doce de um prefeito que estava em São Joaquim, fui lá visitar o memorial. Quem quiser ir em São Joaquim, não deixe de visitar o memorial, lá próximo da igreja. Aí o prefeito passou por lá e disse, eu vou te dar um presente, vem cá. Levou lá num barzinho, tinha um arroz doce. Um negócio completamente diferente do que a gente costuma comer aqui. Eu comi aquilo com tanto gosto, assim, e foi uma coisa tão simples, assim, mas foi com o coração dele, ele me levou lá e ficou conversando, ficou contando, é uma coisa especial, né? Sim. Quem quiser, vai lá e vê esse arroz doce.
Para ti, tá atualizada? Como é? Participa de feira? Tem muita feira no teu ramo? Só antes eu preciso te perguntar, como é que foi a pandemia? Como é que tu atravessou? Sim. Que barbaridade! Então, a pandemia foi assustadora, eu acho que para todo mundo, assim, né? Eu não me sinto não tenho nem coragem de reclamar, porque eu acho que o ramo da alimentação foi um dos que menos, digamos, foi atingido, porque comida todo mundo precisa comprar. Então, talvez num momento de necessidade eu deixe de comprar uma roupa, mas não vou deixar de comprar comida. Não deixa de né? comprar comida. Então, mas para o empresário foi um desafio, porque... Foi um desafio muito grande. Com o funcionário. Sim. Como é que foi o distanciamento social? No começo a gente tinha um medo, a gente não sabia, né? Enquanto a gente não sabia ainda o que era doença, enfim, de funcionário ficar doente. Aí no começo afastava, né? Afastava todos aqueles 15 dias sem nem ter exame no começo. Lembra? No começo não tinha nem exame. Hoje, em 2 dias, tu já faz exame. 24 horas tu faz exame hoje. Tu já sabe se é. Tu afasta, ou apareceu um sintoma, afasta o dia, amanhã faz o exame. No começo era 15 dias sem nem exame. Então, muitas vezes nem era, né? E com o terrorismo dentro da empresa. Sim, um medo muito grande. Ficou perto. Como é que foi isso? A gente, por ser padaria, a gente podia trabalhar, porque nós somos essenciais, né? De acordo ali com o decreto. Então, a gente continuou trabalhando. Mas teve alguns momentos, assim, que surgiram algumas notícias que ia fechar tudo, inclusive os essenciais. E aí bateu um desespero, porque quando eu tenho hoje 15 funcionários, tu ajuda a sustentar 15 famílias. Então, e se eu fechar? Tu tens quanto? 15 funcionários. Então, assim, se eu fechar, quem é que vai 50 pagar o salário? 50 empregos, 50 pessoas, tu sabia? E aí, quem é que vai pagar esse salário, né? Então, bate um desespero, porque é uma responsabilidade grande. Então, em muitos momentos eu tive assim, meu Deus, se fechar... Então, a gente voltou a fazer as entregas que a gente fazia só lá no começo. E aí, o fogão só podia entrar, pegar e levar, né? Não podia comer ali. Então, o nosso café, a parte de café ficou por muito tempo fechada. Então, a gente foi pra rua. Assim, o Pedro também estava afastado do trabalho por conta que ele não podia, né? Ficou ali aqueles 15 dias sem trabalhar, aqueles primeiros 15 dias, e o fogão continuou trabalhando por ser essencial. Então, era ele dirigindo e eu de carro, levando as encomendas, e a gente ia, levava, o pessoal pedia no WhatsApp, entregava. E foi ali que a gente conseguiu fazer também com que o dinheiro continuasse entrando para a gente cumprir com as nossas responsabilidades, né? No teu ramo tem muita feira, tem muita coisa assim, como é que tu costuma, tu é muito evoluído feira... assim, o Esprícigo diz que tu é muito high-tech, talvez seja esse termo, Obrigada. Tá sempre muito atualizada. Eu sou muito ligada em rede social, então eu acho que hoje tu abre o Instagram, tu vai no explorar ali do Instagram, meu Deus, tu vê coisa do mundo inteiro, né? Hoje tu sabe o que uma cafeteria serve no outro lado do mundo, né? Tu não tem mais barreira hoje, né? Em relação a esse tipo de coisa. Então, eu gosto de estar sempre olhando, tem um café lá em São Paulo que eu gosto, o que eles estão servindo? Né? Será que eu posso servir aqui? Será que dá para eu servir aqui também isso? Então, eu estou sempre olhando o que dá para trazer para cá, né? Mas tem uma feira que é a FIPAM, que é a Feira de Panificação, que eu tenho um sonho, assim, acho que ano que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir ir nela, que é uma feira aí de uma semana, bem grande, que é bem legal, assim. Me convida para ir junto. Eu vou ter um fotógrafo. Só que vamos comer tudo que tiver lá. Eu vou de degustador, pode ser? Tá, combinado. Se um dia tu me convida para trabalhar lá, eu te quebro no primeiro mês. Como é que vocês conseguem conviver lá dentro com tanta coisa boa? É colocado um horário e colocado filmador em todo mundo para o pessoal conviver lá? Então, a gente tem principalmente confiança, né, em quem trabalha conosco, assim, senão eu acho que não daria certo. E a gente tem lá na nossa parte na nossa cozinha, lá tem café, tem bolinho que a gente vai tirando da vitrine, que é de ontem, mas que está ótimo ainda. Enfim, vai sempre tendo coisa para comer. E eles também consomem as coisas do fogão, compram, né, enfim. Então, a gente está sempre comendo, né? Sempre comendo. 5 anos, 5 prêmios, como melhor confeitaria e melhor padaria de Orleans, né? Parabéns. Obrigada. Ganhasse de novo esse ano? Ganhamos. Ainda não divulgamos, porque não recebemos fisicamente o troféu, né? Mas esse já ano receberam o resultado. Isso, o Top de Mídia ganhamos de novo, assim, ficamos muito felizes, porque, como eu falei, tem muita gente boa que já tá chegando também, né? E muita gente do nosso mesmo ramo, então
Cada ano que a gente vai conseguindo ganhar ainda é uma felicidade bem grande. A semana, tu entraste na ASSIO, né? Tá fazendo parte da Associação Empresarial, Entrei, como disse o Zé Carlos lá. É o caminho. Me parece, a Taine sempre fala aqui na rádio, que o caminho do futuro é literalmente isso, de compartilhamento e cooperação entre os mesmos. Isso. Eu até comentei com a Taine esses dias que a gente estava numa reunião juntas e a primeira reunião que eu fui, ela disse que vocês vão perceber que vocês acham que vão ajudar a Sil, mas é a Sil que vai ajudar vocês. E é muito verdade, assim, porque o networking que a gente tem, o compartilhamento, conhecer pessoas, enfim, abre um monte de portas, sabe? E o conhecimento que a gente tem é muito grande, é muito legal, assim, eu estou muito, muito realizada. Eu digo que o convite veio na hora certa, a hora que o Ítalo e a Paola foram me convidar, eu fiquei assim, não, né? E aí eles falaram, não, vamos tentar e tal. E eu disse, olha, não sei se eu estou preparada, se eu tenho a bagagem para isso, mas lá todo mundo se ajuda e tal. E eu aceitei e está sendo muito, muito gratificante participar. Semana Gastronômica de Orleans, pretende fazer? Então, a gente fez, né? Eu digo, pretende continuar? Fazer todo ano? Isso. Sim, é o nosso projeto ter todo ano agora. E ano que vem, com certeza, vai ser muito melhor que esse, porque a gente vai poder ter mais coisas, né? Esse ano a gente ainda foi limitado às questões do Covid, né? De distanciamento e tudo. Eu acho que ano que vem tende a ser um evento ainda melhor. Não adianta, né? Se fala muito em turismo em Orleans, se fala, no mundo inteiro se fala, né? Mas turismo pode ter o bispo, o Papa, Jesus Cristo, pode ter o Tatu Gigante, o Morro da Igreja e uma pista de ciclismo e o melhor hotel. Mas sem gastronomia não existe turismo. Se vai para comer. Sim. Não é? Sim, com certeza. Tudo está em volta da comida. Gastronomia. Então, tendo um bom café, se você pega na Espanha, assim, o pessoal sabe o que eles fazem? Eles fecham a rua. Fecha tudo. E os donos de café, lá tem muito, né? Eles começam a colocar as cadeiras, as mesas na rua e o pessoal vai sentando, tomando um vinho. O outro aparece um maluco lá tocando violão, aparece alguém declamando uma poesia, coloca um chapéu, deixa um dinheirinho. Talvez um dia a gente chegue a isso. Qual é o teu sonho? Ai, meu sonho... um sonho, eu não vou dizer assim pra ti, eu tenho vários, né? Eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha família completa com um filho, eu quero que o meu negócio consiga aí durar décadas, que a gente consiga fazer isso perdurar para gerações, enfim. Quero poder ajudar mais as pessoas, poder compartilhar conhecimento. Um sonho eu não sei te dizer, mas tenho várias vontades. Muito obrigado pela gentileza de vir aqui. Obrigada. Me emocionei contigo. Chorei quando falando da tua irmã, falando do Pedro. Por isso que tanta gente gosta de ti. Tu fala com o coração. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada também pelo convite. Fiquei muito contente de estar aqui. Parabéns pelo teu empreendimento. Está todo mundo falando aqui. Eu não consigo ler todas as manifestações. São várias, dezenas, né, chegando aqui. Mas, se puder chegar em casa, vai lá e responde com o teu Face a todas as pessoas. Não esquece da Marisa, que me pediu para passar uma receita aqui também, vai lá. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco de uma maneira muito especial. E devo dizer a Fabiana Cruz, muito obrigado por ter participado aqui. Você ganhou essa maravilha. Passa amanhã e venha rápido, porque aqui na rádio o pessoal não perdoa. De quando em vez... Que sortuda, é a minha irmã que mora em Itajaí? A Fabi, a tua irmã? A tua irmã que mora em Itajaí. Como é que vão fazer? Pois ela vem pra cá daqui 2 semanas. Eu vou guardar na semana que ela vier. Se quiser sortear de novo, eu dou outra pra ela também, não tem problema. Não, vamos dar um jeito e mandar lá pra ela. Será que ninguém vai pra Itajaí?
Deixa eu ver o que a gente faz. Ela vem semana que vem pra cá. Deixa eu ver o que a gente faz. Amanhã eu vou fazer o Mas se seguinte. tu quiser sortear de novo, a gente faz duas. Eu dou uma pra ela a hora que ela chegar, pro produto ficar bom novinho, e tu sorteia de novo. Eu vou então, amanhã a gente dá um jeito aqui. Tá. A gente dá um jeito aqui, sabe por quê? Porque eu vi a emoção da dona, como é que é essa senhora que ganhou lá em Florianópolis? A dona Beatriz Rigueto, ó. Vou ver só o que ela falou. Quando eu for a Orleans, quero visitar o fogão a lenha, pois eu já ganhei num sorteio a cesta de café. Foi uma delícia, principalmente. Eu penso que é uma experiência muito legal tu ganhar uma cesta assim lá no lugar, né? Eu vou ver amanhã, vamos dar um jeito e ver quem tiver. Se alguém tiver indo para Itajaí, mas mandar comida por alguém é um troço muito perigoso. Se alguém me mandasse, ia chegar lá dizer Talvez que... assim, metade. Assaltaram na estrada, assaltaram. Vamos pensar, a gente fala aqui, a Fabiana, muito obrigado, Fabiana, e a todos que estiveram conosco. Eu não tenho mais tempo, passamos aí do horário, mas agradeço de coração a todos. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, e Deus quer, porque Deus sabe que a gente é gente do bem e só quer o bem nessa terra. Forte abraço, fique com Deus. Tchau. Continuamos.